O deputado Marcelo Moraes defendeu a instalação da CPI dos abusos de autoridade do STF e do TSE, parabenizando a coragem dos 171 deputados que assinaram o pedido, protocolado pouco antes do início do recesso parlamentar. O deputado rebateu a narrativa de que parlamentares de direita teriam algum desejo de fechar o Supremo. Ele disse: esta CPI não é contra a Suprema Corte, é justamente o contrário. Essa CPI visa salvar o STF de ministros que vêm cometendo abusos e militância partidária, ministros que há muito tempo já não estão mais a serviço da Constituição, não estão mais a serviço da população, ministros que trocaram a toga preta pela toga vermelha e hoje servem somente ao Estatuto da Esquerda. Moraes afirmou que a CPI será uma das mais importantes da história do parlamento, caso consiga interromper a ditadura e permita aos brasileiros voltar a bater no peito e dizer que no Brasil nós vivemos na democracia. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades, para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 30 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Bem, é difícil não ser repetitivo depois de tantas falas, mas eu quero aqui começar parabenizando o trabalho do deputado Marcel Van Hatten, gaúcho assim como eu, e também parabenizar a coragem de 171 parlamentares que assinaram a CPI do abuso de autoridade. Hoje à tarde, Marcel, eu acompanhando a sessão, via um deputado da esquerda tentando colocar uma narrativa de que nós da direita em alguns momentos defendemos fechar o Supremo.
E a partir desta fala dele, eu quero dizer para os jornalistas que estão aqui e para quem está nos ouvindo, de que essa CPI não é contra a Suprema Corte. É justamente ao contrário. Essa CPI visa salvar o Supremo Tribunal Federal de ministros que vêm cometendo abusos e militância partidária, ministros que há muito tempo não estão mais a serviço da Constituição, não estão mais a serviço da população, ministros que trocaram a toga preta pela toga vermelha e hoje servem somente ao estatuto da esquerda. Eu acredito, deputados, que essa CPI é uma das mais importantes da história desse parlamento, porque antes dela, o rumo que vem tomando o nosso país é em direção à ditadura. E eu acredito plenamente que a partir do trabalho sério dessa CPI, nós vamos poder voltar a bater no peito e dizer que no Brasil nós vivemos a democracia. Valeu, um abraço. Valeu. Mais alguém quer falar? Vai lá. Só para finalizar, Marcel Van Hatten, primeiramente prestar minha continência ao senhor, ao Maurício Marcon, a todos os demais, a gente falou, como me sinto honrado, orgulhoso de poder fazer parte desse momento da história e estar ao lado dos senhores nessa trincheira, combatendo em defesa do Brasil, em defesa de valores tão importantes da nossa liberdade. Se o povo brasileiro soubesse a importância, o valor da nossa liberdade. Se o povo brasileiro soubesse. Se o nosso povo lá do Nordeste soubesse que a nossa liberdade é tão importante quanto ou mais do que aquele poço cavado lá no seu terreno, do que aquele sacolão distribuído, mesmo aqueles famintos. Mas se um dia você perder de vez a sua liberdade, você não poderá nem cobrar esse sacolão ou esse poço no seu quintal. Como seria bom se todos os brasileiros soubessem a importância da nossa liberdade. A liberdade de falar, de poder expressar a nossa opinião, as nossas revoltas, as nossas indignações com aqueles que se acham dono do poder, dono do Brasil. Por isso me sinto muito honrado, Marcel Van Hatten. O sargento falou. Marcel, eu combati 19 anos, 18 anos numa viatura de polícia. E o que eu mais pedi a Deus era para que eu não cometesse uma injustiça, sargento falou. Que eu não cometesse uma injustiça quando estivesse na rua combatendo. Que eu não prendesse alguém injustamente. Que eu não tirasse a vida de alguém justamente, Marcel. Olha, que a atividade policial é complexa. É diante de toda, temos milésimos de segundo para tomar uma decisão. Mas eu pedi isso a Deus. E eu me pergunto hoje, como é que um juiz da Suprema Corte, em uma cadeira acolchoada, que vale muito dinheiro, em uma sala com ar refrigerado, com dias, meses, anos para poder julgar, comete tanta injustiça, Marcel. Inclusive de forma premeditada, planejada, de forma arbitrária. Mas, Marcel, eu costumo dizer que numa guerra não dá pra gente parar pra chorar a perca de heróis de guerra. Heróis que tombaram. Infelizmente, na guerra nós perdemos soldados amigos, soldados irmãos que combatem ao nosso lado. É o dado do caso do Clériston, é o caso Daniel Silveira, que perdeu a liberdade, do Alan dos Santos, que está exilado em outro país. Mas eu tenho dito que nós temos que chorar e combater, e eu acho que é o que nós temos feito aqui. É mesmo diante de tanta dor, de tanto sofrimento com tudo que nós temos enfrentado no nosso país, de ver cidadãos brasileiros, homens e mulheres de bem, sofrerem perseguição por parte desse poder. Mas precisamos combater. E por isso estou aqui, disposto a combater. E por isso, mais uma vez, a minha continência aos 171 parlamentares que assinaram essa CPI. A todos os outros que eu sei que ainda não assinaram, mas que estão dispostos a combater ao nosso lado. Essa luta tão árdua, que parece até injusta, mas eu tenho a plena convicção que somos maioria. Porque eu tenho certeza que o Deus que eu sirvo é um Deus que está ao lado da justiça, da verdade e que defende a liberdade. Por isso tenho certeza que mais cedo ou mais tarde sairemos vitoriosos, porque a vitória virá do alto. Deus salve a nação brasileira. Minha continência, Marcelo. Amém. O Brasil hoje não vive uma democracia. A prova disso é a ação da Polícia Federal, a mando da Suprema Corte, de forma totalmente arbitrária, ilegal, inconstitucional. Quem diga o artigo 53 dessa Constituição tão rasgada ultimamente. Em todos os portais de notícia está aí o alvo da Polícia Federal, que é o líder da oposição, deputado do estado do Rio de Janeiro, Carlos Jordi, que foi atacado com essa decisão inconstitucional. Não foi apenas o deputado Carlos Jordi, e sim os quase 60 milhões de brasileiros que fazem oposição ao atual desgoverno Lula. A situação está crítica e o Congresso precisa reagir com os limites constitucionais garantidos através do artigo 52. É inadmissível que uma democracia
o líder da oposição seja alvo de uma operação sem o menor indício satisfatório que justifique uma busca e apreensão. Amanhã pode ser eu, amanhã pode ser você, como já foi várias pessoas no estado de exceção que vivemos hoje. Quando vamos viver em uma democracia?